Você gosta de esperar? Não sei você, mas eu odeio esperar. Mas a espera é algo necessário, em que Deus está te preparando para o melhor que está por vir. O melhor que acontecerá no tempo certo. Por muito tempo eu orei e esperei por alguém especial. Sabe, aqueles contos de fadas em que você ora e espera pelo príncipe encantado? Pois é, eu passei por isso também. E por muito tempo esperei por esse príncipe encantado. Sofri, me decepcionei, chorei, fui iludida, mas enfim o príncipe encantado chegou. Mas tudo começou quando eu tinha 12 anos de idade, em que eu orei pedindo para Deus o homem da minha vida. Eu tinha um caderno de anotações em que eu chamava e chamo até hoje cartas para Deus, porque era lá que eu colocava os meus sentimentos, em que eu derramava, né, os meus sonhos, os meus desejos e colocava tudo nas mãos de Deus. E foi aí que eu escrevi as 10 características do homem da minha vida. Esse caderninho, que eu chamo Cartas para Deus, é esse que eu tenho hoje, tá até combinando com o meu vestido, mas não era esse na época, era o mais menor, em que não está aqui na minha casa hoje, porque ficou lá, né, na minha cidade, no Ceará. Eu estou em outro lugar, estou em São Paulo, como vocês sabem, mas eu sonhava, escrevia lá, eu escrevi 10 características do homem da minha vida. E eu escrevi que eu queria que ele fosse moreno, eu queria que ele gostasse de, primeiro de tudo, né, que fosse usado por Deus, que ele amasse a Deus acima de tudo. Coloquei várias características lá, né, e no tempo certo, Deus ouviu e me atendeu. Deus estava lá, ó, escutando as características que eu queria. Eu ainda disse assim: Senhor, se possível, que seja logo, porque eu não aguento mais sofrer. Eu não quero mais sofrer, Senhor. Mas isso eu escrevi um bom tempo depois, né? Porque com 12 anos eu nem tinha namorado ainda. Eu escrevi lá as características e deixei lá, né, guardadinho. E quando passou um tempo, né, eu conheci o meu primeiro namorado com 15 anos. E nesses 15 anos, né, eu namorei essa pessoa. Logo depois, né, não deu certo, nós terminamos. E eu conheci outras pessoas, fui conhecendo outras pessoas em que se diziam ser da igreja. Pessoas que se diziam ser da igreja, mas não eram de Deus. E tá aí o segredo, né? Porque eu sempre buscava namorar alguém da minha mesma religião, da minha mesma fé, né? Porque eu sabia do jugo desigual, minha mãe passava por isso e eu não queria passar por isso jamais. Então procurei sempre namorar alguém que fosse da minha mesma religião. Mas aí foi que tava o segredo, viu? Eu me decepcionei por muitas e muitas e muitas vezes. Chorei muito, muitas e muitas não, né, gente? Foram 6 vezes em que eu tive, né, relacionamentos, e em uma delas eu fui noiva, e esse foi dos que me decepcionou, porque eu passei por um baque muito grande, né, ao descobrir algumas coisas sobre essa pessoa, mas eu sofri bastante. E chegou no último relacionamento em que ali eu já tava quase desacreditando, olha, tava quase desacreditando no amor, quase. E eu passei um bom tempo, mais de um ano namorando com essa pessoa, e eu acreditava muito que ele fosse o homem tão sonhado da minha vida, mas acabou que a gente acabou terminando o relacionamento, né? E foi aí que Deus me mandou uma grande surpresa. Eu já tava assim decepcionada, eu já tava assim, sabe, desiludida de que eu ia encontrar aquela pessoa que eu tanto queria, que eu tanto sonhava. Eu já não tava não acreditando mais. Mas aí eu continuava orando e pedindo a Deus, porque o meu grande sonho era casar, né? Por alguns detalhes que aconteciam na minha vida. Eu queria muito sair de casa, porque meus pais não viviam um relacionamento tão bom. E
lar, né? Eu não vivia tão bem lá na casa dos meus pais, mas eu entendi que eu não poderia ter esse sentimento de sair de casa para ser feliz. Eu tinha que já ser feliz comigo mesmo, eu tinha que perdoar, né, o que tinha acontecido comigo ali no meu lar e para mim ser feliz. E foi aí que eu comecei a entender e comecei a orar a Deus pedindo, né, novamente para mim ser feliz comigo mesmo, mas que Deus ainda escutasse a minha oração e que me enviasse a tão sonhada pessoa. Foi aí que mais ou menos uns 5 meses, né, que eu tava solteira, eu já conhecia o Júnior, né, o Júnior tinha tido um relacionamento com uma pessoa da minha mesma igreja e eu já conhecia ele, inclusive eu trabalhava com a irmã dele, né, só que nosso primeiro contato foi um contato assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Tipo assim, bem rápido, entendeu? Não tinha muita conversa, muito contato, não. Mas a minha mãe sempre gostou do Júnior. Ele ia pregar na minha igreja, né? Eu sempre amei as pregações dele. Pra mim, ele era uma inspiração de pregador, sabe? Eu gostava muito de ouvir as pregações. Inclusive, eu passei por um momento na minha vida em que o Júnior fez parte. Por quê? Porque toda vida que eu ia para a igreja buscar a presença de Deus, ele estava lá. E ele ia pregar nessa noite. E eu passava a pregação inteira chorando, inteirinha chorando. Mas não era por algo que estava acontecendo na minha vida naquela época, entendeu? Por isso ele fez parte, assim, né? Sem querer, mas querendo, fez parte. E a minha mãe sempre gostou muito do Júnior, sabe? E ela dizia assim pra mim, eu lembro muito bem, Stephanie, esse menino é um menino muito bom. Ela ficava dando indiretas, sabe? Indiretas assim. E eu não sentia nada assim e tal. Mas quando chegou um dia, eu tava ainda, né, solteira, uma amiga de muito tempo me procurou no Facebook, inclusive, só pra ver como era bem antiga. Fazia tempo que não tinha contato com essa pessoa. Inclusive, ela era tia de um ex-namorado meu, que há muito tempo, né, tinha acabado o relacionamento. E ela me procurou pra me pedir pra me dar estudo bíblico pra ela e pro atual namorado dela. E logo me veio em mente o Júnior. Eu disse, eu tenho que convidar alguém, porque eu vou dar estudo bíblico pra um casal, então tem que ter um homem, né, me acompanhando pra dar o estudo bíblico, que estava no início da pandemia. O estudo bíblico ia ser online. E de repente assim me veio o Júnior na mente. Não sei porquê, mas hoje eu sei que foi Deus que iluminou a minha mente e mandou isso pra minha mente pra mim chamar o Júnior. Eu chamei o Júnior e ele aceitou. Eu já tinha feito algumas lives com o Júnior, né? Eu já tinha feito algumas lives, ele pregando, eu cantando, né? Então, é como eu disse pra você, a gente se conhecia assim de ser algo rápido, né? E aconteceu que o Júnior aceitou dar o estudo bíblico, nós começamos a dar o estudo bíblico. Às vezes ele vinha na minha casa pra gente visitar o casal, nossos amigos, e a gente ia lá visitar, mas ainda sendo amigos. Só que aí, sabe, desde que antes de eu iniciar o estudo bíblico, eu já estava começando a sentir algo diferente no meu coração. Eu não sabia o que era, mas eu estava começando a sentir algo, né? E aconteceu que uma madrugada eu acordei e parecia que eu amava o Júnior há muitos anos. Parecia que, sabe, eu tava amando mesmo há muito tempo. E quando eu acordei, né, eu acordei de madrugada e eu orei a Deus, né, novamente, pedindo que ele fizesse a vontade dele na minha vida, né? E novamente eu dormi. E quando eu acordei, parecia que o Júnior fazia parte da minha vida, sabe? Então eu fui levando, e a gente não estava dando estudo bíblico ainda. Isso foi antes do estudo bíblico, né? E eu fui levando, e aconteceu que um dia, uma noite, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu estava namorando o Júnior e a gente estava numa praça.
E eu lembro desse sonho muito bem mesmo. Eu comecei a orar pelo Júnior, sabe? Porque eu senti que algo estava acontecendo de diferente. Eu estava solteira já há um tempo, né? E eu não queria, sabe? Eu tinha dito pra Deus que eu não queria ninguém. Inclusive eu tinha dito, Senhor, não coloca ninguém no meu coração. Eu não quero gostar de ninguém, eu não quero amar ninguém, eu não quero ninguém na minha vida. Mas aconteceu tudo diferente. E eu comecei a sentir algo diferente. E eu cheguei pra Deus e disse assim, Senhor, eu te disse que eu não quero gostar de ninguém. E vai que eu acordo, sonho com esse menino. Porque eu não quero gostar de ninguém, eu não quero. E o sentimento começou crescendo. Era uma coisa assim louca, porque eu não conversava com ele. Eu não olhava nada dele, assim, era difícil. E da noite pro dia eu comecei a gostar desse menino do nada. E eu não tava ainda dando estudo bíblico pra eles, foi antes, tá? Aí essa pessoa, né, me procurou, a gente começou a dar estudo bíblico, começamos a ficar mais próximo. E eu olhava todos os vídeos do canal do YouTube dele, eu olhava todas as fotos, eu já tava daquele jeito, apaixonada mesmo. E eu cheguei pra Deus e eu disse assim, Senhor, eu tô gostando dele, eu tô sentindo mesmo. Mas eu quero que tu faça algo. Se for pra mim gostar dele de verdade, se for pra gente ter algo juntos, eu quero que amanhã eu acorde sentindo mais ainda. Mas se não for, Senhor, tira esse sentimento do meu coração. Arranca, faz alguma coisa, mas tira esse sentimento do meu coração, por favor. E no outro dia eu acordei gostando mais ainda dele. E a gente começou a se aproximar por conta do estudo bíblico, né? E eu pedi uma resposta mais clara ainda a Deus, porque eu sabia o que eu estava sentindo, mas eu não queria aceitar muito bem ainda, sabe? Porque eu já tinha me decepcionado, já tinha sofrido muito. E eu pedi para Deus para me dar uma luz, para mandar uma resposta assim concreta. Eu queria uma resposta concreta de que ele era para mim mesmo, de que o Júnior era o homem da minha vida. Até que eu tava trabalhando, né? Vou contar essa história rapidinho. Eu tava trabalhando e no final do trabalho meu pai sempre vinha me buscar 1 hora pra mim ir pra casa. E nesse dia eu fui até o banco porque eu ia tirar o dinheiro que eu recebia. E vocês sabem que quando o dinheiro sai do banco, as notas é novinha, né, e tal. E eu fui no banco, tirei o dinheiro, meu pai tava me esperando, eu tava muito avexada, que lá no Ceará a gente chama assim, avexada. Mas eu tava assim, era pra ser rápido, entendeu? Porque meu pai tava me esperando. E eu só fiz tirar o dinheiro, coloquei rápido na bolsa, fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu arrumei umas coisas lá, coloquei a bolsa lá no meu guarda-roupa, arrumei as coisas e deitei pra dormir. Quando eu acordei, assim, umas 5 horas, eu fui pegar o dinheiro, né, pra contar direitinho. E quando eu tava contando aquele dinheiro, as notas novinhas, tinha escrito numa nota Júnior. E eu, na hora, eu tremi. Porque no dia anterior eu tinha orado a Deus de madrugada pedindo uma resposta concreta para Deus. E eu tremi, eu comecei a chorar. Inclusive minha irmã tá de testemunha. Se ela estiver assistindo esse vídeo, ela vai dizer aí que realmente foi assim. Porque eu tremi, eu comecei a chorar, porque foi uma resposta assim, muito clara, né? Não tinha como, quem iria escrever ali, né? E tinha Júnior lá, inclusive sem acento, que o nome dele não tem acento. E eu senti que ali foi uma resposta muito nítida de Deus. E a gente começou a conversar, a se conhecer melhor. Depois o Júnior veio e me fez umas perguntas assim, é assim pra me deixar trêmula mesmo. Ninguém nunca tinha me feito umas perguntas. Ele perguntou, né, do nada, porque quem já ouviu a nossa história lá no nosso canal, quem não assistiu ainda, vai lá assistir a nossa história completa, né, do início ao fim. Eu tô contando aqui, tentando resumir, que o Júnior me dava um chá, né? Eu mandava mensagem pra ele, assim, versos bíblicos e tal, e ele passava 5 dias, 4 dias sem me responder. E eu disse assim, não, esse menino já tava pra desistir, ele não quer nada comigo não, mas ele tava me testando, viu? Esses homens são espertos. Aí do nada ele veio me fazer umas perguntas assim,
perguntando quais eram meus sonhos, o que eu queria pro meu futuro, porque ele também tinha passado, né, por algumas experiências e não queria se decepcionar mais, né, gente? Mas a gente começou a se conhecer melhor, começamos a conversar, começamos a namorar e Deus foi encaminhando tudo. E no início do nosso namoro nós fomos para Comportagem, né? A gente estava com uns 5, 6 meses de namoro, fomos para Comportagem. Quem sabe o que é, né? Sabe que realmente é algo assim que você se sente usada por Deus mesmo. E Deus nos deu esse presente de irmos para a Comportagem, né? A Comportagem, explicando rápido, é venda de livros, né? Livros em que a gente trabalha em prol, né, de conseguir ir para uma faculdade ou de conseguir algo que a gente queira, e a gente foi para trabalhar para conseguir dinheiro para o nosso casamento religioso e civil, e a gente conseguiu, casamos, né, com dinheiro através da Comportagem, e Deus nos abençoou muito, 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 muito. A gente se conheceu muito bem, né? Foi bom também para o nosso processo de relacionamento, para a gente se conhecer melhor na Comportagem. Mas desde o início, no primeiro dia em que o Júnior me pediu em namoro, eu já disse para ele: eu vou casar com você. Porque eu tinha certeza, desde o momento que eu comecei a sentir aquilo, eu já sabia que era algo que ia mudar a minha vida, era algo que realmente Deus tinha trazido para me abençoar, e realmente o Júnior é essa pessoa, né? Então a gente foi muito abençoado por Deus, Deus nos mandou muitas pessoas, muitos anjos, e a gente casou. Estamos há 1 ano casados já, a gente passa muito rápido, e Deus nos abençoou muito, e Deus me mandou o Júnior, que foi a resposta das minhas orações quando eu tinha 12 anos. Passei por muitas decepções, muito sofrimento, chorei muito mesmo atrás do meu príncipe encantado, mas é porque eu agia por Deus. Eu queria ser Deus. E isso é muito errado, gente. As consequências vêm. Se você escolhe isso, um dia as consequências virão. Você tem que deixar com que Deus trabalhe. Deus, ele tem que trabalhar, né? E você tem que esperar o momento certo. Então espere. Eu sei que a espera é dolorosa, né? Você vai sofrer. Eu não gosto de esperar. Você também não, acredito. Mas tudo é no tempo de Deus. E no tempo certo ele manda. No momento em que eu tava quase desacreditando do amor, em que eu tava sofrendo, eu tava dolorida, Deus me mandou a resposta da minha oração. Deus me mandou aquilo que eu tanto sonhei. E o Júnior realmente veio como eu pedi a Deus, como eu sonhei. Um dia eu vou ter assim, oportunidade de falar melhor o que o Júnior é como marido, como pessoa. É uma pessoa maravilhosa. Eu tenho muito orgulho de ser casada com essa pessoa que me inspira, que me ajuda todos os dias. E Deus me mandou. Acredite que Deus vai te mandar também no tempo certo. Mas deixe Deus agir. Não faça o que Deus tem que fazer na sua vida. Deixe Deus trabalhar, deixe Deus fazer. Eu fui tentar fazer, né? Fui tentar buscar essas pessoas que eram da igreja, mas não eram de Deus, e tive consequências que foi decepções e sofrimento. Então deixe Deus trabalhar, deixe Deus agir, porque Ele age no tempo certo, e a melhor coisa é perfeita, boa e agradável. Eu tenho certeza que vai vir para a sua vida também, assim como Deus me abençoou e veio para a minha vida. O Júnior é a resposta das minhas orações, porque eu tanto orei e esperei. Ele é o príncipe encantado que eu pedi a Deus. E saiba, Deus vai te mandar. E isso acontecerá no tempo certo. E quando chegar, você vai saber, porque é diferente.